Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um podcast, pode ser. Hoje na cidade de Lidianópolis, né? Vamos aqui estar entrevistando, conversando, batendo um papo com o nosso amigo Celso, mais conhecido como Magrelo, ex-vereador, ex-prefeito, agricultor desde criança. Então esse é o Magrelão que todo mundo conhece. Temos aqui também o Jefferson, conhecido como Jefão da MK ou Negão da MK, agrônomo, né? Trabalha em revenda. Então, hoje nós vamos estar aqui apresentando a realidade do campo, a realidade da revenda e a realidade do agrônomo. Queríamos agradecer também sempre o apoio das águas Fonte Life e da nossa cerveja Chopp Colônia. Magrelo, conta para nós, você que veio do campo, nasceu na roça, pais agricultores, né? Você sempre quis seguir esse destino ou você não? Até tem alguns que não gostam da roça, falam, não, isso não é para mim. Conta para nós, faz sua abertura, sua apresentação aí para o pessoal aí que vai nos ouvir hoje. Legal, Roberto. Um abraço para você, para o Ricardo, para o Jeto, para todos, né? Que tá aí nos assistindo. A agricultura, na verdade, meu pai e minha mãe, nós nascemos na agricultura. Eu, desde criança, se você me perguntar se eu queria fazer outra coisa, é o que eu sempre escolhi para minha vida. Eu hoje continuo sendo agricultor, passando as dificuldades que a gente passa, mas, né? Sempre tendo um suporte, tendo no caso, amigos, né, que nos representam, que nos ajuda, né, e hoje está aqui representado pelo Jefão, e a gente sempre lutando, sempre trabalhando. A agricultura tem fases boas, fases difíceis, mas sempre com fé em Deus. O agricultor sempre leva um lema com ele: o ano que vem vai ser melhor, né? O ano que vem vai ser melhor. Mas desde 7 anos de idade eu trabalho na agricultura, sou feliz por trabalhar na agricultura, constituir uma família trabalhando na agricultura, e isso nos dá muita satisfação, porque é muito sofrida, mas ao mesmo tempo, quando você tem uma boa colheita, a recompensa vem, você consegue ver um horizonte, você consegue trabalhar e consegue dar o sustento para a família da gente. Então, sou satisfeito. Magrelo, essa propriedade de vocês aqui, né, da família Barbosa, você nasceu aqui ou vocês vieram de outra cidade para Lidianópolis? Então, Diego, nós viemos de Sertanópolis. Eu saí de lá com 12 anos de idade. Moramos um ano e meio em Formosa do Oeste. E de Formosa do Oeste, em 1983, chegamos em Lidianópolis. Na verdade, estamos com 43 anos de Lidianópolis, vivendo aqui em Lidianópolis. Uma vida inteira, né? Uma vida. Aqui eu me casei, hoje tenho as minhas filhas, tenho 3 filhas, a Lívia, a Lana, a Ana Clara, né? Graças a Deus, uma família linda, uma família abençoada por Deus. Então, a nossa vida praticamente foi aqui no município de Lidianópolis, aqui que a gente veio, aqui que a gente construiu a nossa família, meus pais. Quando chegamos aqui, éramos porcenteiro, né? Meu pai era porcenteiro de café, e depois a gente começou a trabalhar, eu e os meus irmãos, né? Que hoje eu sou sócio do Sérgio, meu irmão, e a gente trabalha junto. E aí a gente conseguiu, né? Através do trabalho, do suor da gente, ter uma estabilidade, conseguir, né, ter um pedacinho de terra para que a gente pudesse sair de trabalhar de empregado para trabalhar nas coisas da gente, né? São arrendatário ainda, devemos muito ao nosso patrão, mas hoje a gente tem um pedacinho de terra que a gente pode falar assim, graças a Deus, com o suor da gente a gente conseguiu. E aqui na época era Jardim Alegre quando você veio, né? Isso, aqui era em Jardim Alegre. Aqui quando nós chegamos, nós éramos distrito de Jardim, né? E a gente viu todo o processo de Lidianópolis transformar no município, né? Isso também para a gente nos deixa muito orgulhoso, porque hoje o município, hoje, né, a vida do povo nosso aqui também, os que trabalham dentro de uma prefeitura, que é a maior empresa que presta serviço, que dá serviço, né, para a comunidade, e assim surgiu Lidianópolis, que hoje é um município, aí, graças a Deus, muito bem administrado, muito bem tocado. Você acompanhou um pouco ali, às vezes, de perto na prefeitura, né? Passamos, até foi engraçado. Eu queria até contar uma história, como que lá na frente a gente chegou na política. Não falando de política, porque hoje eu não faço mais parte dela, mas só para dizer para vocês como que foi. Que foi através da agricultura. Eu era bombeiro na época, mas não era bombeiro mesmo, do corpo de bombeiro. Eu era bombeiro levando água para a turma que trabalhava para nós, catando algodão. E naquela época, a turma falava, poxa, você podia ser um candidato e tal. E aí nisso surgiu essa oportunidade da gente ser um candidato na época. E aí ficamos um período na política. E hoje o que a gente sabe fazer é agricultura. Então,
a gente deu continuidade no que aquilo que a gente, né, realmente ama e sabe fazer, que é trabalhar na agricultura. Que legal, Magrelo. Agora vamos jogar a bola um pouco pro Jefão. O Jefão é amigo nosso já de longa data, conquistou o coração dos agricultores aqui, através do seu trabalho, né, da sua dedicação, do seu empenho. Jefão, conta para nós o que te motivou a fazer, né, a faculdade de agronomia, a seguir esse caminho. Conta um pouco da tua história aqui para nós e como que você chegou até a MK, né, que hoje é conhecida aqui, não só em Lidianópolis, mas na região toda, né, todo mundo conhece a empresa, até parabenizar a empresa MK, né, que presta um excelente serviço aqui na região. Então conta um pouquinho aí para o pessoal, para eles saberem um pouco da tua história, para depois a gente se aprofundar nas partes técnicas, na parte comercial e todo esse restante. Boa tarde, Roberto. Obrigado. Boa tarde. Obrigado por ter me chamado, Ricardo, Geber, Magrelo, né? É satisfação imensa estar com vocês aqui. Acho que a gente precisa de um espaço para falar e às vezes falar de coisas que a gente vive na vivência do dia a dia, da agricultura, que é a parte do produtor rural e que a gente vivencia de perto e tentar ajudar, né, nessa parte da questão da agricultura. Vamos lá. Eu sou de Jandaia do Sul, sou nascido em Apucarana, vim para Jandaia com 4 anos de idade, né? Meu pai é caminhoneiro, eu sempre gostei muito de caminhão, muito mesmo de caminhão. Não só porque a gente vive e cresce, nasce dentro de um caminhão, mas foi ali que veio o meu sustento. A minha mãe, dona de casa, meu pai a vida inteira para a estrada, a minha mãe que era pai e mãe no meu pai quando estava viajando. Eu comecei a gostar de lavoura através do caminhão, meu pai puxando roça, a gente acompanhando as máquinas e tudo mais, e despertou a minha vontade, né, de atuar, não na época na área da agronomia, mas sim em trabalhar, em querer estar perto daquela questão de ver colher, das máquinas rodar, né, que é muito bonito. Hoje você vê o plantio, ele é bonito, começa tudo ali. Mas a colheita, ela é linda de se ver, ela é linda de ver. E para quem vivencia isso, tem isso aí no sangue, eu acho que é uma coisa assim que contagia. Vem de pai para filho, vai indo de filho para neto, e é igual o Magrelo. A questão do Magrelo, da gente que vivencia isso aí, vai passando de geração para geração. Eu acredito nisso e eu tenho certeza que isso acontece. Vamos lá, meu pai, no ano de 2009, meados de 2009, eu iniciei minha faculdade. Naquela época muito difícil, meu pai empregado, trabalhando com caminhão, e eu fiquei 1 ano estudando, e meu pai, infelizmente, ele não aguentou aquela época pagar a minha faculdade. E aí eu tranquei essa faculdade para mim voltar a trabalhar. Voltei a trabalhar em 2013, eu retornei aos estudos na cidade de Prudente, né? E ali eu fui até me formar em 2016, final de 2016. Então, faz 10 anos, vai fazer 10 anos agora, e desde quando eu me formei, né? Eu me formei na faculdade, a gente tem que falar também, foi com a ajuda do FIES, né? Porque, assim, na época não tinha recurso, era o que a gente podia, e a gente deu entrada no FIES, e graças a Deus, aquela época lá, eu consegui, né? Hoje é muito mais fácil a pessoa conseguir formar. Tá muito mais fácil, Roberto. É mais acessível, né? Tem valores também, os valores, as mais faculdades próximo de casa, né? Isso, as faculdades à distância, né? O IAD que chama, né? Então, eu até falo para a pessoa que às vezes quer seguir na profissão ou quer fazer uma outra coisa, uma veterinária, né, Jé? Um outro curso, né? Que hoje está muito fácil das pessoas seguir, fazer, trabalhar e estudar, né? Antigamente não tinha jeito. Em Prudente mesmo, a faculdade era o dia todo, né? Era período integral. Então você não tinha aquela opção de conseguir trabalhar. Então você tinha que se virar ali, às vezes vender um boné, igual eu fazia. Mas essa é mais ou menos a minha história. A história minha com a MK é uma história que eu falo para todo mundo que é muito bonita, porque eu fui acolhido pela MK, uma escola, né? Tanto, não só para mim, mas para todo mundo que trabalha nela e sente esse orgulho, né? De trabalhar numa empresa familiar, uma empresa formada por um português e um japonês, né? MK, para quem não conhece, é Moura e Kurashima. O Moura vem do Chicão, né? Da família Moura. O Chicão hoje é representado pelo Fernando dentro da MK.
que o Chicão já trabalhou bastante. Hoje ele tá mais tranquilo, vive na MK lá brincando com a gente e tudo mais. Mas ele que foi o cara, ele o Kurashima é um japonês, né? Por isso é MK. E tem mais os seus sócios que é o Áureo, que trabalha com a gente também, um baita de um japonês, um profissional de extrema qualidade, né? E também o Adalberto e o Edson. O Edson também, um cara ponta firme, foi o cara que me contratou. Eu comecei na MK final de 2016, né? Me formei e já fui conversar com o Edson, iniciei meu estágio ali e é onde eu tô até hoje, né? E, gente, parece que Deus coloca as coisas certo, na hora certa. Porque quando eu vim trabalhar na MK, assim, estagiar pela MK, na primeira semana eu conhecia de passagem aqui, só que eu sempre passava por São João, de São João ia para o Jardim Alegre. Quando eu passei por Lidianópolis, a primeira vez que eu estava na MK, que eu vim, na época, no sítio do seu Samuel Galva ali, o pai do Nilson, né Magrelo? Eu vim a primeira vez ali em Lidianópolis e eu olhei essa região e falei, meu Deus, podia me ajudar para mim trabalhar nessa região aqui. Eu gostei tanto daqui que foi uma questão assim de amor à primeira vista mesmo. Quando eu vim para cá, eu olhei assim, eu comecei a conversar com o pessoal daqui e a gente se identifica com pessoas boas, né? Com pessoas simples e aquelas pessoas que às vezes que a gente tenta encaixar alguma coisa que vai precisar do nosso trabalho, né? Então, quando eu vim para cá, foi isso aí que aconteceu. Eu andei por mais regiões, só que daí passou coisa de 6 meses. Um dia o Kurashima chamou para conversar, para mim trabalhar com ele. Eu falei, Kurashima, estou esperando, eu quero trabalhar dentro da MK. E foi o que aconteceu. O Edson logo me chamou e falou: ó, você pega um carro, o carro tá ali fora, você vai pegar ele, você vai para Lidianópolis, Jardim Alegre, acha um lugar para você morar lá e MK te paga o aluguel de início. E foi isso que aconteceu. Então, a MK para mim foi além de uma escola, é uma mãe para mim, né? De estar trabalhando, atuando, ajudando, e a gente sabe da índole, da qualidade que tem a empresa, e, gente, é isso aí. Mais ou menos a parte da minha história é isso aí. Bacana, história muito bonita, muito bacana. Magrelo, conta pra gente aqui, essa evolução que teve na agricultura, que você pegou desde o comecinho, não tinha essa tecnologia que tem hoje. Hoje a tecnologia é absurda, tanto no plantio, no veneno, plantio direto, nas culturas. Antigamente tinha um tipo de cultura, eu acho que quando você veio para cá, o soja, eu acho que quase ninguém tinha, plantava. O que você explica para nós aqui que dá para falar? Eu acho que a tecnologia ela chegou para ficar e cada vez melhorar mais a vida nossa. Você né? acha que ajuda bem? Ajuda muito, muito. Na época, quando nós chegamos aqui, era 70% dos nossos agricultores, eles eram plantador de algodão e café. Que era tudo manual. Então era tudo manual. Manual, tudo não tinha máquina. E não existia máquina. Lá, de vez em quando, tinha um agricultor que tinha um tratorzinho que ia fazer sua terra, que na época essa terra tinha que ser mexida. Não existia o plantio direto ainda. Então, depois o plantio direto veio na década de 90, aí que ele pegou mesmo, começou a entrar com força aí no plantio direto. E aí foi mudando a vida. E a tecnologia veio chegando. São tratores melhores, plantadeiras melhores, colhedeiras melhores. E aí todo mundo que realmente estava ligado na agricultura começou a desenvolver uma estrutura diferente para trabalhar. E era muito sofrido, Ricardo. E evoluíram. Era muito sofrido. Eu, até meus 17 anos por aí, a gente trabalhava na agricultura, era serviço braçal. A enxada mesmo comia. Enxada, né? Era ali. Lima no bolso. Era colheita de algodão, você entendeu? E aquilo ali, você trabalhava durante o dia com o pessoal colhendo algodão, à tarde você fazia a pesada do algodão, e à noite você ia enfardar algodão, os caminhões carregar e levar para a cooperativa, que então, isso há muitos anos atrás, a antiga Copiva ainda, quando existia Copiva. Eu ouvi falar, lembro. Né? Então a gente levava esse algodão para a cooperativa, e no outro dia, às 5 horas da manhã, você tinha que estar com o pessoal de novo catando algodão. Isso foi mudando, né? Foi mudando e evoluindo. E hoje nós estamos aí. Eu acredito que o Brasil hoje perde muito pouco para outros países desenvolvidos. Nós estamos hoje com a tecnologia na agricultura muito boa, né? Apesar de estar difícil de você conseguir acompanhar tudo isso devido aos valores, né? Mas ela evoluiu muito e, graças a Deus, evoluiu para melhor. Magrelo, e conta para nós, assim, para os nossos ouvintes, quais as culturas que vocês trabalham hoje e quais os períodos de plantio delas de colheita?
Então, hoje, na verdade, a gente trabalha com 3 culturas só, que é a soja, o milho e o trigo, né? O soja sempre no início do verão, né? Você começa aí em setembro, outubro, o plantio. Depois você tira o soja. Em seguida, que a janela, que a gente fala, né, Jefão? Vocês, como técnicos, sabem isso aí, o pessoal que está nos ouvindo. A janela ficou muito curta, então você tem que colher o soja. Você vai colhendo com a máquina, já vai plantando atrás, passando o veneno. Então é aquilo ali. Aí entra com o milho. Quando você termina o plantio de milho, que ele vai o máximo até 30 de março, aí você entra com o plantio de trigo, que pega o mês de abril ali e já planta o trigo, né? Então, as culturas que a gente trabalha é isso. Só voltando um pouquinho aqui no que você estava dizendo, Magrão, essa mudança, não sei, aqui no Paraná principalmente, ela ocorreu devido àquela geada negra que teve, acho que foi 77, não sei o ano certinho, que daí acabou um pouco com o café, com o algodão, e começaram a arriscar em outra cultura, ou não teve muita influência? Não, a geada de 1975, 75. de 75, ela Matou, realmente, né? ela tirou, na época, o Paraná, se não me falha a memória, era 70% era café. Teve né? muito êxodo rural também, o pessoal. Isso. Muita gente foi embora, Foi embora. Foi embora para a cidade procurar uma vida melhor, procurar um serviço para ser assalariado, deixou a agricultura, né? E assim foi. A geada, ela foi uma grande causadora da pessoa entrar para as culturas, Para essas novas culturas, que é o soja. Na época, se plantava muito algodão no Paraná, devido à perca do café, né? E aí foi assim, hoje nós temos ainda grandes cafeicultores na região, né? Que gosta do café, que criou a família, que vive do café até hoje. Mas a maioria partiu para outra lavoura, porque ficava mais fácil. Aí os filhos acabou indo embora, largou os pais na roça, e aí os pais para tocar o café sozinho também não conseguiam tocar. Né? Aí A mão de obra também, acho que foi a mão ficando de mais obra. difícil, né? Como hoje a mão de obra também está escassa demais na agricultura. Hoje nós não temos mais mão de Hoje obra. mesmo com todo esse maquinário, né, esse apetrecho que tem de drone, coletadeira, hoje é tudo no joystick. Mesmo assim, ainda encontra dificuldade de estar encontrando mão de obra especializada, vamos dizer? A dificuldade, Roberto, se encontra devido a pessoa não estar preparada para aquilo ali. Tem um curso, né? Isso, eu até acho que essas entidades relacionadas à agricultura deveriam investir um pouco nessa questão de cursos, para as pessoas poderem atualizar. Hoje você monta num trator, numa colhedeira, primeiro você tem que entender de computador. Tecnologia, Você né? tem que entender daquilo ali. Tecnologia. Eu vou falar de mim um pouco para vocês entenderem. Eu era um cara que eu adorava passar veneno. Eu passar veneno você andava na cultura inteira. Hoje a gente tem maquinário, hoje tem um passador de veneno que eu não consigo trabalhar com ele, porque eu não consigo operar ele. Entendeu? Ficou assim, para uma coisa moderna que exige uma atenção diferente, um conhecimento diferente. Então você vê como que as coisas evoluíram, né? Então, Magrão, já que você tocou no assunto, vocês mexem com drone, né? Vocês têm um drone que passa veneno nos plantios, né? sim, há um ano e pouco atrás a gente adquiriu um drone. E vocês trabalham só para a tua cultura ou presta serviço para terceiros também? Então a gente presta serviço também. Aí é meu sobrinho, Diego, né, filho do Sérgio, quando ele comprou o drone ele ficou de 2 a 3 meses fazendo curso para poder, né, operar esse drone. E hoje, né, ele trabalha não só para nós, prestando serviço. E eu acho que aí o Jefão também podia dar uma fala sobre o drone, da eficiência que ele tem sobre a agricultura, né, Jefão? E fala O para drone nós. é amassamento zero, né? Ele não tem Zero, amassamento, zero, ele zero. contabiliza, ele rende, ele é bem viável nisso aí ou não? O drone hoje, se você pegar um dia que não está ventando, por exemplo, porque não pode estar ventando, Certo. você consegue fazer com ele quase a mesma coisa que você fazia com um passador de veneno E grande. não é só essa questão, você citou um ponto importante que é amassamento. Isso. O amassamento na cultura do milho mesmo, se o cara tem se hoje for um produtor vamos dizer um pequeno produtor, ele plantar um milho, ele consegue fazer veneno com a columba até no limite do trator, que a gente fala. Então vai ser lá no vegetativo. Então o milho cresceu muito, ele já não consegue entrar. Aí ou ele tem que vir atrás de um uniporte para poder tá prestando serviço para ele, um autopropelido,
Vulgo gafanhoto, né? Isso, vulgo gafanhoto. Só que aí o gafanhoto também, Ricardo, ele vai fazer o outro rastro. Faz outro rastro. Você entendeu? Então, Também o cara. a massa ali dá perca. Só que dependendo da situação que tá na É questão, melhor fazer, é melhor do que não fazer do que não fazer. Né? Uhum. A questão do drone, não. A questão do drone, o cara pode optar pelo drone, ligar pro Diego, vem dar uma olhada aqui, vamos fazer, já chama eu, a gente vai lá. E aí o Diego solta a aplicação, amassamento zero. A eficiência, a gente andou acompanhando, né, Magrelo? Eu também, eu falo que eu não tinha tanta segurança na época que o Magrelo comprou o drone, não tinha tanta segurança, a gente não conhecia. A gente via Não tinha tantos dados assim. Isso, a gente via, a experiência que a gente tinha era de chegar em alguma feira e ver ele decolar, né? Achar bonito ele decolar. Agora, você vê na prática, a questão da aonde chega as gotas, né? Sim. Você pegar um papel hidrossensível, às vezes até mesmo um produto, um químico que pinta bem a folha, né? Se você chegar e ver aonde que ele chega, a eficiência do drone hoje, a tecnologia veio para ficar, tanto é que, né, Magrelo, já tá igual o celular, ele evolui a cada 6 meses, vai saindo as novas tecnologias, ele vai atualizando cada vez, às vezes não tão maior, né? Porque agora tem um drone que está vindo agora que o Diego falou para mim que ele é um pouco menor, né? E consegue ter eficiência e tem os maiores também, que agora o do Magrelo já é grande e tem maior já. Né? Legal. A revenda, você que está na revenda ali, qual a dificuldade que ela encontrou ou não teve dificuldade, foi só benefício, quando essa nova tecnologia entrou no mercado? Do drone? Do drone. Vocês estão ali vendendo, né, o fertilizante, o insumo. Eles vêm preparados também para isso? Teve alguma dificuldade ou não? Foi tudo se adaptando ao mesmo tempo? Tem as dificuldades porque a gente falando do Brasil, né, ele tem as dificuldades da questão de receituários e a questão também das licenças, né, para esse drone poder atuar. Então, assim, tem que eu assino receita na MK, então tem dessas dificuldades da gente conseguir enquadrar essas receitas que o drone está passando via aérea. E qual que é essa licença, vamos supor? A licença do produtor poder usar o drone e também, assim, eu quero saber, a pessoa que trabalha com o drone tem que ter alguma licença, tipo uma carteira de habilitação, alguma coisa ou não? Como funciona? Tem sim. O Magrelo sabe falar melhor que eu, mas ele tem que fazer um curso na ANAC, né, Magrelo? Sim. Fazer o curso na ANAC, o cara é piloto. Ele é piloto, ele faz o curso, ele faz o curso. Não sabia, muita gente não sabia, bom. E o Jeff não só da ANAC, ainda é tranquilo, é o curso de aplicação, tanto é que foi 2, 3 meses, e o Diego tá fazendo o curso até hoje. Você pensa que o cara parou de estudar? Tá sempre se atualizando. E outra, a questão de veneno, de mistura, sempre tem. Vale mais a experiência do aplicador do que às vezes o próprio agrônomo. Porque você tem uma experiência de fazer aquilo ali num tanque, né? De fazer as misturas, colocar as ordens de mistura. No drone, às vezes, muda um pouco, a cauda diminui, às vezes o cara já sabe aonde colocar. Então muda a sequência, coloca naquela determinada sequência para não ter problema na hora da aplicação. Entupimento de bico, tudo isso aí é uma questão complicada, porque tem áreas, vamos dizer, no soja, num final de ciclo, 8, 10 venenos, né, Magrelo? E hoje, se errar, acaba com a lavoura. E hoje não é que acaba a lavoura, ele perde aquela cauda. Uma cauda de um drone hoje, vamos colocar 10 pau. É isso que eu falei. Caro, isso, uma cauda. Uma cauda de veneno. Você imagina você perder aquela cauda, né? Então, assim, hoje tem tecnologias que conseguem, a gente tem produtos hoje que conseguem fazer essa questão da tecnologia de aplicação, fazer com que o produto fique em suspensão e o produtor o aplicador consiga utilizar e fazer essa Hoje, 1 hora de voo do drone, ele aguenta quanto tempo? Como é que é calculado isso aí, Magrelo? Ele faz 1,5 alqueire cada voo. Com a bateria dele? Com a bateria. Cada voo que ele levanta é 1,5 alqueire. Será o quê? 3 hectares e pouco, né? Aí ele desce e carrega quanto tempo para trabalhar de novo? Só troca a bateria e abastece, enche de novo o tanque de calda e ele já levanta a voo de novo. Entendeu? Para o pessoal entender, que muita gente ainda não entende. Sim. Porque nesse ramo ainda, ô Jefferson, você pode falar muito mais para você visita os agricultores da região inteira. Tem gente ainda que ficou naquele mundinho ainda, que a tecnologia ali, não. O cara tem um caderninho que nem tem venda, bar, boteco, o cara
caderninho, o cara não evoluiu. Tem Sim. muita gente que não evoluiu para isso ainda. Sim, tem gente que não evoluiu. E tem gente que não evoluiu, que segue naquele modelo dele E dá certo. É, isso aí, pessoal. A questão é o seguinte, a questão da evolução, ela não é só na questão do drone. Tem várias coisas que evoluíram que a gente tem que orientar e às vezes o próprio... Tem produtor que às vezes acha assim, a gente é vendedor, né? A Claro. gente é consultor, né? A gente... E às vezes isso aí pesa na hora de... Só que a gente tem que o produtor tem que entender que a parte da agronomia é uma questão de orientação, não só na parte da venda, porque a tecnologia não só veio na questão do drone, na questão dos autopropelidos, que hoje, né, tem cada máquina hoje, você pega uma colhedeira, igual eles têm aqui, uma colhedeira não falta falar. Ela entra no eito, ela falta falar. E tem que ter um cara bom por trás É dela. Não automático, adianta ter um... ela é tudo automático. tudo, sim. Isso. E a questão dos venenos, adjuvante, a questão das tecnologias, um veneno, um agrotóxico hoje, um fungicida. Fungicida a gente tem que trabalhar com ele, orientando o produtor para ele não criar resistência. Porque se for igual ao glifosato, um glifosato hoje, o produtor ele usa de 3 a... Sim. Né, Magrelo? Vamos Muito. colocar... Por quê? Porque o produtor ele foi usava perdendo a usava usando dois... tanto que ele criou Isso, resistência. usava... O remédio que a gente Isso, toma, né? Você você toma tá- direto. Bem isso aí, Se você Roberto. tiver com uma dor de cabeça e tomar um Dorflex, no outro dia te dá dor de cabeça de novo, você toma 2. Daqui a pouco ele não funciona mais. Funciona mais. É exatamente isso aí, Roberto. Se é um glifosato, se você antigamente trabalhava com 2, 3 litros, hoje trabalha com mais, porque 2, 3 litros já não funciona. E hoje ele não funciona Sim. mais. Vamos dizer assim, é usado ainda para vários tipos de daninha, mas hoje glifosato, fungicida. Os fungicidas, a tecnologia deles todo produto que é lançado, ele passa por muitos testes. E muitos testes funciona, ele chega e funciona, ele é um bagual. Quando ele chega na ponta para a gente vender, pode acreditar, porque ele passou por gente responsável. Só que aí vem o trabalho da gente, de fazer com que o produtor trabalhe na dose certa, porque o produtor vai usar na dose certa aquela hora. Ele vai ver que ficou legal. Às vezes ele diminui um pouco a dose. Para economizar, assim. Diminuiu, funcionou. Diminuiu um pouco. Aí Então, não dá depois, certo, ele na hora que ele culpa o- aumentou, ele já não funciona. Aí a hora que não funciona, ele culpa. Isso, Culpa não, isso. ele vai, não Não, funciona, o produto não é bom e Tem tal. toda essa questão. Magrelo, e voltando lá, questão do cultivo. Não só o agrônomo de vender para vocês os insumos de qualidade, né? De indicar o que lançou, o que tá mais tendo um potencial de quantidade e qualidade do grão, né? Assim que vai ser colhido. O que mais o agrônomo pode ajudar vocês? A questão, ele pode falar, Magrelo, tal dia tá melhor para plantar, que antes era na lua, né? A lua, acho que tá bom para plantar ali nessa lua de hoje. O que é hoje assim que o agrônomo pode ajudar? Hoje é satélite que vocês vê os dias certos? Como funciona essa questão? Assim, que o agrônomo pode melhorar a qualidade do seu produto? Hoje, Jeff, é uma coisa muito interessante que a gente tem acompanhado e tem melhorado isso dia a dia, são Jeff previsões do Magrela. tempo, que você vai lá na previsão do tempo, você consegue ver se nós vamos ter chuva próxima para você entrar com plantio. A troca de ideia entre a gente e o agrônomo, né, ela é importante em relação a você fazer uma aplicação de veneno e até na economia. E se você leva ele até a roça, que a gente consegue ver as coisas do modo da gente, que a gente é agricultor. Você vê uma soja lá, se você vê lá um pé de soja amarelo, você vai lá ver o que é. Mas talvez você foi tarde lá ver aquilo ali. Então, essa troca de informação, que nem a gente, quando a gente vai fazer alguma coisa, vai passar um veneno, a gente liga, Jafão, desce aqui, vamos andar na roça primeiro, vamos olhar, isso é importante. Aí você vai lá na roça, você anda a roça, ele olha e fala, dá para aguentar mais uma semana, quer dizer, aquele produto que você usar ele uma semana, que ele ia perder essa eficiência daqui uma semana depois de aplicação, se você ganhou uma semana, quer dizer, você ganhou 2 semanas, porque daí você passou, entendeu, Roberto? Você passou ele, e aí você ganhou uma semana a mais. Talvez nessa troca de informação, que aí é importantíssimo, todo mundo sabe o que a gente está falando, às vezes você economiza uma passada de veneno lá na frente. E essa passada de veneno lá na frente, ela vai sobrar para você no teu bolso. Custo-benefício. Que vai vir para você como um recurso, para você melhorar alguma coisa na tua casa, ajudar de uma forma ou de outra a tua família, a sobrevivência da gente, né? Ô, Magrelo, e conta para nós aqui, para os nossos ouvintes, que às vezes tem gente aqui do Brasil todo que
que nós acompanhamos no YouTube, principalmente, né? A quantidade por cultura, vamos supor, o soja, o milho e o trigo que você planta. A quantidade por hectare que aqui é colhido, a média, não só o que você colhe, mas a média aqui do nosso Vale do Ivaí. Assim, Então, a média hoje de soja, ela vai gerar em torno de 70, 75 sacas por alqueire de soja, né, quando você colhe bem. Milho Hectare, melhorou. né, Magrelo? Hectare, Hã? Hectare, hectare. hectare. ah, tá. O milho melhorou muito, a tecnologia do milho melhorou muito. Hoje você consegue no milho colher até 100, 120 sacas por hectare de milho, Por hectare. por hectare. O hectare, É. só cortando um pouquinho, explica para o pessoal a diferença entre o hectare e o alqueire, porque a maioria ainda está acostumado com o alqueire, né? Aí você já volta aí, é que Magrelo. você pega para nós aqui do Paraná, região norte do Paraná, fala mais em alqueire, né? Alqueire é 24.200 metros, E o hectare 10.000 metros. é Daí se você menos chegar, da metade um Menos pouco. da se metade. você chegar para São Paulo, já Mato Grosso do Sul, já se fala muito em hectares, não fala em alqueires. Né? E aí Volta lá, Magrelo. Só o pessoal entender. Então, 24 mil e 200 e metros 200 é o alqueire. metros é um alqueire. E 10 mil metros É um o hectare. hectare. Então, se colhe 70 sacos, um alqueire vai dar 140, 150. Não dá mais, dá. 60 sacos vai dar em torno de 170 sacos? 150 sacos. 150 sacos. É, A média. Isso. a média é. por alqueire. E o Uhum. trigo? E o trigo, ele fica um pouco abaixo disso aí. O trigo nós temos, na verdade, nós estamos numa região nossa um pouco, muito baixa a altitude nossa. Então, nós sofremos muito por estar na beira do rio Ivaí, Uhum. muita umidade, né, Jefão? A gente Uhum. não consegue controlar com eficiência as doenças, porque a Uhum. umidade ele acaba ficando úmido o dia todo e o trigo necessita de estar bem seco para ele não ter tanta doença. Mas ainda se produz, tem muita gente que produz também 70, 75, até 80 sacas por hectare. E qual que é a cultura do frio, assim, hoje, nessa época nossa, que é plantado, assim, aqui no Paraná? O inverno ele é o trigo, né? O inverno é o trigo e o safrinha é o milho, que é um pouco antes, né? Só que passa por todo o período de frio também aí, que é um desafio, né? Ô, Por Negão, eu vindo ali de Lunardelli, eu vi uma plantação de girassol. Uhum. É nova aqui na nossa região, é alguém que às vezes experimentou, retorno financeiro foi bom. Pode ser. Você Pode ser sabe que- alguma coisa a respeito disso? O Ou ainda não? O girassol ele não é muito a minha praia, não, mas o girassol na região ele pode ser que o produtor plantou para experimentar, sim, Sim. mas eu acredito que deve ser mais para alimentação animal. Sim. Que é produtores pra que semente, têm tudo confinamento, que às vezes a pessoa tem, Confinamento. você entendeu? E daí colhe Não é esse nem girassol, para corta. comercializar. Assim, é Às vezes tem algum comércio, às vezes é um combinado, né, de entrega, né? Já vi gente plantar e entregar. O cara tem um combinado com gente Específico. que recebe, né? Ah, tá. o grão. Mas eu acredito que na região nossa aqui é mais para alimentação animal. E Ô, falando, Ô, Magrelo, Bom, pode deixa eu falar perguntar depois, para eu você. A sintonia entre o produtor rural e o agrônomo tem que andar lado a lado, tem que ser de confiança. É isso aí mesmo? É isso, cara. Tem que O ter, tem que ser agrônomo, um filho seu, um irmão, um eu parceiro, porque a sempre decisão... falo Qual que é a isso aí relação sua com o agrônomo? para muita gente quando a pessoa faz essa pergunta. Essa pergunta é uma pergunta legal para a gente passar para pessoa. É, porque, ó, dá licença, o cara toma café com você. Ó, vamos ver uma roça em tal lugar. Às vezes você está lá, vamos almoçar com você. O cara acaba sabendo o seu dia a dia. Sim, Entra sim. na tua família, Sim. conhece teus filhos, teus netos, tua mãe, teu pai. Ele acaba sendo um Da irmão. família, O que, da que é família, que ele é pro você hoje? Eu sempre falo que na vida a gente tem um médico que a gente confia. Isso, bem colocado. Você pega um pediatra, que nem eu já tive 3 crianças, né, 3 meninas. Então você tem um médico que você De confia. confiança. Nele. Concordo. Aí você tem um mecânico que você confia Confia, nele. leva só né? um barbeiro. Um barbeiro que você confia nele. Entendeu? O agrônomo não é diferente. Não é Ele diferente. passa a ser um amigo da gente, que você passa a ter a confiança naquilo que ele vai falar para você como profissional. Você confia E 100%. 100%. Não retruca, não. Tudo é troca de informação. Troca de informação. A gente tem um conhecimento até uma altura da agricultura, porque a gente sabe o que é uma planta desde quando ela nasce até a colheita, Certo. sabe? Mas é o que eu acabei de falar agora há pouco. A gente não tem a noção correta do momento certo de você usar um produto na tua O que o lavoura. Magrelo quis dizer que isso aí, que esse negócio do momento certo, é muito importante naquela hora que você citou de falar assim,
E agora o que que é? O que que vai ser? Em qual época que é? Porque às vezes o Magalhães disse que a previsão do tempo ela é parceira, né? É uma previsão, ela pode errar, ela pode acontecer de mudar, De né? chover, É né? uma previsão, né? E nessa previsão a gente segue ela até 2 dias antes, ela passa a ser mais confiável. E muitas vezes o produtor, a soja tem N materiais, né? Ciclos. Então, assim, vamos dizer assim, o Magrelo hoje planta bastante e tem vários materiais que ele vem testando, ele e o Serjão vem testando, e vem dando certo, ele vai apostar lá, vamos dizer, em 5 materiais, por exemplo. Nesses 5 materiais tem o mais curto, o intermediário, o meia boca e o mais longo. Então, vamos supor, se caso a previsão do tempo mudar, ele está com milho colhido, dessecado já, que já passou o veneno e momento controlou o mato, já está pronta para plantar. Chega lá numa época de 20 de setembro, que é uma época mais arriscada para nós. Sim. Né? Só que assim, a previsão do tempo ela está marcando sol até no dia 20, daí ela vai querer mudar, tal, vai chover dia 28. Chegou no dia 24 ali, aquela previsão permaneceu? Permaneceu. Então já vou entrar plantando o ciclo mais longo. Porque eu tenho mais segurança, né? Nesse ciclo, né, Magrelo? E chega lá na frente vai me trazer. Porque se o agrônomo ou o produtor rural não conhecer do material que ele está plantando, se ele começar muito cedo com material de ciclo curto, Roberto, chega lá na frente ele está comprometido. Se acontecer qualquer coisa, o material de ciclo curto, ele é um material produtivo, porque ele não vem a campo se ele não for produtivo. Mas ele tem que ser no ciclo certo. Só que dele. ele tem que ser na nata. O que é a nata para nós? 10 a 20, 25 de outubro. Colocou dia 25 de setembro, ele vai dar tanguá lá na frente. Ele vai chegar em janeiro, que é a época mais quente nossa, né? Final de dezembro, início de janeiro, hein, Ricardo? Você sabe, vocês sabem, é quente. É calor. Falta de chuva. Muito calor. Que vem acontecendo com a gente. Porque o que acontece? O desafio do produtor hoje, ele é mais com o clima. Ele é mais com o clima do que com a lousa. Porque a lousa é outra coisa que a gente consegue, né, Magrelo? Sim. Graças a Deus as parcerias, não só a MK, né, Magrelo? Tem várias outras empresas hoje que você consegue travar um contrato, travar um custo. Você consegue chegar lá, o Jefferson, como é que tá o preço do soja? E o contrato futuro? O contrato futuro tá 20 conta, 10 conta a mais. Ah, bicho, acho que eu vou fazer minha trava. Ou se não, trava na hora de comprar os insumos, né? Trava na hora de comprar os insumos, tem aquela segurança. E na hora do material C, aquele que vai entregar ao produtor, tem que ser um material bem colocado, escalonado, para o cara conseguir produzir bem. Então tem toda essa questão. Então é uma parceria de duas vias. Ô, Magrelo, e você falou para nós no começo aqui da entrevista que você planta em terra própria e você também é arrendatário de terras. Fala para nós a média aqui que é paga para o dono do sítio, a renda que você paga, e se aquela quantidade de saco que você paga por alqueire, se sobra para você na sua terra ou acaba não sobrando aquilo, você tem que pagar mais para o produtor para poder conseguir aquela terra para plantar. Hoje eu falo que o arrendatário, ele tá andando, ele tem que andar muito firme onde ele tem que pisar em solo firme, sabe? A gente há uns anos atrás a gente conseguia fazer uma dívida acreditando naquela lavoura que você estava plantado, você plantou um solo, você conseguia fazer uma média lá na frente que sobrava para você. Hoje tá muito apertado isso aí, não porque o Jefão acabou de falar, não porque a soja às vezes o preço, nós não estamos muito com preço. A gente tem que ter aí um planejamento, né? Mas hoje, para você pagar o patrão, você pagar a pessoa que arrendou a terra para a gente, que também é uma coisa interessante, eles também têm que ter o lucro deles, porque eles estão disponibilizando de uma empresa deles, dando para a gente tomar conta, e aí, né, para receber por aquilo ali. Então, a gente também tem que ter essa responsabilidade de saber que primeiro, a gente sempre faz assim, nós inicia a colheita nossa, pagando primeiro os patrão, acabou de pagar os patrão, a gente inicia para pagar a quem nos vende o produto, e lá na frente nós vamos ver o que vai sobrar para nós continuar de pé trabalhando. Muitas vezes, a gente termina uma safra, o Jefão sabe o que eu estou falando, e você olha, você ficou com o serviço, você ficou com tudo,
E você ergue a tua cabeça e para nós o que sobra um pouquinho para o arrendatário é agora a safra de inverno, que é a safrinha de milho e o trigo, porque você é como se fosse um aluguel de uma casa. Nós pagamos o aluguel uma vez por ano da terra. Só que aí você desfruta durante o ano. Durante o ano. Então você tem Três culturas. isso, né? Você paga a safra de soja e depois você tem a safrinha que é para você tirar um retorno para você dar continuidade. Entendeu? Magrelo, a gente vê hoje no cenário brasileiro, até na nossa região, muitos agricultores aqui endividados. O cara endividado, com arrendamento, que não consegue pagar o arrendamento. Você vê muito agricultor hoje que tirou a vida por causa de que aquele cara que é rústico, eu não devia e tal, o cara se sacrifica, entra em negociação, perde terra, sabe? O que o cara faz para chegar nessa situação? Então, é mau cara, planejamento? Não é mau planejamento. A gente tem vários amigos, né? Estamos falando de amigos e estamos falando da gente também. Hoje as coisas ficou muito difíceis. Por quê? Porque você luta com tudo. E a agricultura, ela é uma indústria de céu aberto. Você pode plantar e colher muito bem e você ter uma renda, ou você pode plantar e não colher nada. E a dívida ela já está feita. Já está feito. Né? Ela já está feita. Você fez na cooperativa, fez no O que a posto de gente gasolina. aconselha, olha a importância de você estar fazendo isso, viu, Jefoné? Esse bate-papo. Isso aí é uma coisa muito séria. A gente tem que entender, Né? o pessoal É uma coisa muito séria, porque hoje todo agricultor está caro, está caríssimo. Está caríssimo hoje você pagar um seguro agrícola. Você irá plantar um soja e fazer o seguro. Mas todo arrendatário, ele tem que abrir a mente dele que ele tem que ter seguro da lavoura dele. Para todo mundo ganhar. Para todo Pelo mundo. menos para custear, né? Pro custo, Sim, né? velho, Ficar para no custear. ferro, né? Porque vai que a pessoa planta e vem uma seca e ele perde tudo. Espera aí, ele está devendo a renda para o patrão, ele perdeu, ele está devendo para revenda, Olha o diesel no e posto. perdeu tudo. Quer dizer, ele perdeu tudo que ele fez. Perdeu tudo que fez. Ele perdeu dele o que estava ganho. Tempo de Porque ele vai serviço. ter que vender alguma coisa dele para cobrir essas despesas. E nós temos exemplo disso aí, com sérias secas que nós estamos passando. Ou muita chuva. Em 2015 ou 2016, se não me chuva. falha a memória, né? 2016 foi a chuva. Praticamente, quem tinha soja para colher, não colheu. Deu 30 dias de chuva. Morreu afogado. Morreu afogada, apodreceu a soja. Nós, na época, se nós não tivéssemos um seguro agrícola, eu não sei o que nós tínhamos feito. Nós tínhamos perdido um pouquinho que tinha. Você aconselha, então, pro cara que está assistindo, Aconselho, o seguro. olha, o mais certo. Uma safra confiável. Plantei e tal. Quero ter uma segurança. O que você faz? Você vai lá, hoje tem várias seguradores idôneas, que você faz um seguro. Mesmo dentro da MK, tem seguradoras que trabalham com a MK, trabalham nos bancos. Faça o seguro agrícola, planta, deita na cama e dorme. Se Deus o livre guarde, acontecer alguma coisa, Você está não respaldado. você vai pegar pelo menos o dinheiro para você pagar as suas despesas e tocar a bola para Tocar a frente. vida e outra Então, safra. Ô, Jefferson, a cooperativa sua hoje, ela fornece para o agricultor praticamente tudo. A MK hoje, semente, insumo, foliar, tudo. Tudo. Desde o início até o fim. Até o final, o agrônomo está junto com o agricultor ali. Implementos também ou só resíduos? Assim? Não, Jeber. A MK é uma revenda, ela tem só os produtos para usar ali, semente, adubo, vai ter também toda a linha, né? O produtor do início ao fim tá plantando e tá colhendo. E tem, assim, a questão dos maquinários, aí já as cooperativas, né? As cooperativas já E o têm. recebimento. Isso, o né? recebimento já recebimento também. Isso, que é muito importante. Hoje o Esse recebimento para nós o Magrelo sabe melhor do que eu, depois que a gente começou, igual tem hoje, se o Sami for assistir, um baita cara que trabalha com a gente, nosso diretor hoje, ele veio inovando a questão de recebimento. Quem é o diretor? É o Sami Jorge. Sami Jorge. Um abraço, Sami Jorge, então, né? Desde quando Amigo ele... nosso, hein? Amigão. Japonês. Não é. Não é. Tem o nome japonês. Parece. Eu acho que ele gosta O Brasil ganhou ontem. Ele gosta tanto do Korashima que ele foi. Mas Brincadeira, sabe? Um abraço. Mas o Sami, desde quando ele veio, assim, com a questão do recebimento, ele não só ajudou o produtor rural, como ajudou a gente também no campo, né? Porque hoje a gente sai para o campo para trabalhar, né? Para fazer uma venda, a gente já tem uma troca, já consegue fazer com que valorize o grão
do produtor, valorize a sua safra, e isso é do início ao fim, né? O Magrelo liga para mim, consegue um contrato, nem que às vezes tem que um contrato para ele poder pagar um óleo diesel, fazer um pagamento de algum financiamento, né, Magrelo, que é importante, e a gente hoje consegue, e trabalha com liberdade, né? Isso é bom. Consegue trabalhar a empresa familiar, é bom por causa disso. Magrelo, e hoje o frete, esses caminhoneiros hoje que move esse Brasil, né? Esses caminhoneiros, até fizemos uma entrevista. Nossa primeira entrevista foi com um caminhoneiro, né? Jardim Econemer. Ele explicou para nós que eles carregam o grão na cooperativa e já pega uma carta frete, que acho que é 70% do valor do frete, ele já pega ali para ele abastecer, para custear a despesa. Depois, na hora que chega no destino, ele recebe o resto. Uhum. Vocês, o agricultor, por exemplo, que pagam um frete para levar até a cooperativa, tem que adiantar esse valor para o frete para o caminhoneiro ou acerta no final do frete, no final da colheita? Como funciona para vocês Então, aqui? Para nós aqui, na verdade, nós agricultores, a gente vem diminuindo algumas despesas. O que é diminuir despesa? É a gente ter o caminhão próprio, que você vai economizar o frete. E se você vê hoje de ação, a gente, né, falando para os caminhoneiros também, a gente sente a mesma dor que eles estão passando, porque nós da agricultura também, quando o mercado está ruim, quando a agricultura está ruim, isso geral, cai né? sobre Pega todos, geral. né? Principalmente sobre pega em nós tudo. e sobre as pessoas do transporte. Mas a gente procura isso. Só que até nessa parceria, que nem o Jefão falou, hoje da MK, é muito, muito interessante. Porque quando você faz um contrato, a MK ela disponibiliza para a gente, no momento da colheita, caminhão que vem até a roça ajudar a gente a fazer esse frete. A retirar a safra. A retirar. Então é bom porque a MK acaba trazendo para dentro dela mais uma fonte de renda para o caminhoneiro e para nós acaba aliviando nós também. Então, no caso, vamos falar da MK, né? A cooperativa, no caso, que custeia o frete praticamente. Na verdade, a parceria, né? Parceria. A parceria. Como o Magrelo, ele trabalha forte com a gente, não Entregar a safra dele. Isso, a gente disponibiliza um caminhão para poder estar ajudando. E aí, o que acontece também, né, Magrelo? O recebimento nosso é um recebimento pequeno, né? Perante a grandes cooperativas. E às vezes, se o Magrelo pegar, fulano, ciclano e beltrano, começar a colher tudo na mesma época, o milho, chega lá na frente a gente não dá conta. Enche fila muito Enche, grande, fila toda grande. aquela situação que Então, o o caminhão... agricultor também não quer, né? Isso, a gente tem outros parceiros, né, que recebe o grão que a gente consegue armazenar. E, além de tudo, também tem hoje um recebimento forte nosso em Ortigueira. Então, o caminhão, ele vem na roça do Magrelo, ele vem tarado já tara o peso lá na balança. Ele chega no Magrelo, carrega, volta, pesa. O Magrelo, a produtividade do Magrelo foi tirada ali. Depois disso aí, ele vai levar para frente. Ou descarrega na empresa se estiver tranquilo, ou vai levar o nosso outro recebimento, né, que fica em Ortigueira, onde é maior. ou em Apucarana. Né? O Jefão, passou na minha cabeça agora aqui, é ligado ao nosso assunto também, mas não sei se a cooperativa faz esse tipo de trabalho ou não, que eu vejo algumas propriedades rurais que a gente passa, aquele silo que a pessoa põe na roça, tipo um Silo bag bolsa. grandão, um Silo bolsa. bolsão. Ele guarda o grão com a mesma qualidade do que um silo da cooperativa ali, ou ele perde a qualidade por ele ser naquele sistema? Né? É um grande desafio, porque o silo bolsa, o Geber, ele assim, confesso para você que eu conheço pouco, às vezes vou até falar, às vezes fala até besteira, né? Mas o silo bolsa eu acredito que não tem a mesma qualidade de um silo normal, porque não tem a ventilação. Hoje você pega a tecnologia, se o soja está armazenado dentro de um silo, na MK, em qualquer outro lugar, chegou numa determinada umidade do soja naquele lugar, naquele guardado, liga a ventilação, ou o cara ajeita, ou ele diminui, ajeita, entendeu? Então, assim, é toda essa questão que conta muito. Num silo bolsa hoje, você não tem esse controle, você não consegue ter esse controle. Então, vamos dizer assim, para colocar num silo bolsa tem que ter determinada umidade, vamos dizer lá 14 graus, eu não sei. 14 graus você colocou no silo bolsa, armazenou. Armazenou, na hora de você tirar, você vai tirar não sei quanto tempo que fica ali. Porque hoje a dificuldade do soja no recebimento, ela é muito grande também. Se você recebe um soja com 14 graus de umidade, que é o ideal, mas não vai receber, né, Magrelo? Com 14 graus, difícil o cara mandar, só vai ser ali mais no final. Mas no início, o Magrelo, o fulano ciclano quer colher.
Chegou naquela hora de colher, tem que passar a máquina. Vai chover, você não sabe quanto tempo fica chovendo. Então tem toda a questão climática, né? Passou a máquina dando 19 graus de umidade. Levou para MK. Chegou na MK lá, na hora de você colocar com 19 graus, você tem que secar ela. Daí entra para secagem, desconta do produtor. Porque entrou Gera de um 19... custo para revenda, né? Não só um custo, mas se ela chegou com 19 e ideal é 14, é a água que ela tem de 5%. E a perca quem assume também é vocês. Não. Se ela estragar, se der algum problema. Não. A partir do momento que a você partir fez do o momento que desconto entrou, dele, descontou do magrelo, entrou ali dentro da responsabilidade da MK. responsabilidade Chegou de vocês. ali, tem todo aquele cuidado com o material, com o soja. Uhum. Na hora de sair, às vezes dá muita quebra técnica. E é isso que está acontecendo em vários lugares. Por isso que na hora do produtor levar a safra dele está difícil. Não é a questão da dificuldade de receber, é a dificuldade de armazenar. A dificuldade de meses ficar aquele soja guardado, que aquele soja tiver com 14, 13 graus de umidade, e ele mandar para o porto com 10 graus. Você entendeu? Virar um Entendi. isopor. É. Né? Jefão, e fala para nós hoje, entre o soja, o milho e o trigo, acho que é as culturas mais plantadas hoje no Brasil, né? Qual que é o que é a maior porcentagem de exportação? E se você sabe dizer para nós a quantidade que é exportada hoje para fora do Brasil? Soja é a cultura mais exportada, né? A China compra 70% do nosso Vi a soja. reportagem agora. Né? Vi a reportagem Só a na China, televisão Só a domingo. China ela compra 70% do nosso soja. E assim, é uma Dos questão outros países, mais uns 10%. É uma questão de dificuldade também, porque se a gente tem um cara que compra 70% do nosso soja, Resolveram comprar mais. se der um tanguá, a questão ela... E assim, o que está acontecendo hoje? Está acontecendo hoje que é legal para o Brasil, né, Magrelo? É a questão do álcool de milho, cara. Está acontecendo. Tem que ser de benefício, né? Porque a gente depende também, porque o milho hoje, o milho bem plantado, bem conduzido, e Deus mandando chuva, né? Que é importante. A gente está numa indústria a céu aberto, né? O milho ele é muito importante para o produtor. E o milho ele vai bastante para fora também, mas não tem informação para te dizer agora de quanto vai. O trigo já não. O trigo, a maioria que fica aqui, às vezes exporta, mas é tudo troca de posição. Mas é a questão do trigo, o consumo interno, a gente tem que trazer de fora. Você entendeu? E da Argentina? Acho que eu vi uma reportagem. Mais da Argentina. Mas vem de outros países também. Vem também. E hoje no Brasil, nós temos... Paraná hoje é um país muito rico, graças a Deus. Na época nós moramos no Paraná, abençoado, mas é um país... Mercadão é um estado, quer dizer, né? Muito rico, assim, um estado muito bom de se morar, de cultivar nos plantios, de se viver. Mas hoje, assim, qual que é o estado do Brasil que colhe mais soja hoje, assim, por probabilidade por alqueire? Hoje foi falado aqui de 150 por alqueire, se for por hectares aqui, né? Por hectare 75 sacas por hectare. Isso. No Brasil, qual que é o estado que mais colhe por hectare? Em assim, probabilidade ainda o Paraná. O Paraná. Probabilidade. Não é o Mato Grosso? Não. Eu imaginava que era o Mato Grosso. Em probabilidade. Não, sim. Por metro quadrado. Isso, em probabilidade né? Não em quantidade, ainda. Porque assim, o Paraná, a gente tem que agradecer muito a Deus que o Paraná está num lugar privilegiado. E a terra vermelha, a terra forte, né? Além de ter um solo rico, né? Um solo com, a gente fala com um solo com bastante matéria orgânica, com solo vermelho, né? É o pé vermelho que chama, né? Isso, as tecnologias que o Paraná tem, que todo mundo tem, que o Brasil tem, mas é a questão do Paraná ainda em probabilidade. Eu acredito, posso estar errado, mas o Paraná ele é o primeiro. Negão, bom, termina o seu, depois eu tenho uma questão aqui que eu acho que vai levar um tempinho. Eu vejo muito, o Jeff, a gente também assiste, né? A gente está nessa rede social, nessa internet, a gente vê aquele agrotaigo, ele falar no Mato Grosso em milho. Por que ele fala tanto do milho? Que lá o milho é a cultura que mais colhe lá. Como é que funciona? Quer dizer, ele fala muito de milho. Então o que ele fala é milho. Quer Gi, quer Pix? Toma mil, te amo. O agrotaigo é uma figura que assim, veio para o Brasil, né? Nível Brasil. Ele vende aquele jeito dele, mas eu acredito que ele deve ser uma pessoa muito trabalhadora, porque você vê... Acho que ele é agrônomo, né? A gente que acompanha ele, né, cara, às vezes até fala, eu vou parar de seguir, porque você não aguenta mais aquele negócio, mas você vê coisas dele que é importante, você vê que ele é um cara lutador, né?
E é um cara que sabe trabalhar. Tá lá em cima lá, o milho que ele tá colhendo agora, pra gente que conhece, a gente olha, a gente vê que é o milho que ele fala bom? mesmo, que é de qualidade, né? Então, para viver no desafio do agro hoje, não é para menino, né, Magrelo? Não é para amador. O Magrelo, tantos anos na agricultura, o Serjão, a gente vê o Magrelo e o Serjão, a gente se inspira. A gente se Hoje o inspira porque- Serjão... Inclusive, quem que é o nosso diretor de marketing aí que não chamou o Sérgio pra estar aqui? O Serjão tá de férias também, o Serjão não ia estar Tá hoje. na praia, rapaz. Hã? Tá no Termas, mano. Só o Magrelo que trabalha nessa empresa, nessa sociedade aí, viu? Só para o pessoal saber, o Sérgio é o que mais trabalha, né, Magrelo? Não tá aqui hoje, né? Tá o Magrelo. O Magrelo é o ator Gente, da brincadeira, sociedade, gente, né? brincadeira à parte, mas a gente brinca assim que o Serjão não trabalha, mas o Serjão ele tem um jeito de mexer só pra quem gosta dele mesmo. Quem não gosta já manda ele pra puta que pariu. Mas pra quem gosta dele, é um paizão, é um cara excepcional, um trabalhador, igual o Magrelo. A cabeça dele, eu brinco com o Magrelo ele tem um jeito de mexer que é diferenciado, né? Ele sabe agradar. O Sérgio não agrada ninguém, não. Ele é igual para achar o Toyota. Deixa eu contar uma aqui que o Sérgio contou. O Sérgio contou pra nós aqui, fazendo um churrasco aqui na chácara aqui, da mãe do Magrelo. Ele falou que, rapaz, chegava as marmitas pra todo mundo e a mãe do Magrelo colocava o nome na tampa. E ele ficou matutando. Ele falou, mas essa marmita é igual, por que tá com o nome? Tipo, Gerber, Mexerico. Falei, por que tá com o nome? Ele foi olhar do Magrelo, vinha mais carne que a de todo mundo. Aí para não pôr o nome só na dele, colocava no nome da de todo mundo, entendeu? Moral da história, começaram a trocar a tampa da marmita ali. Eles trocavam a tampa, pegavam a marmita. Mas não, isso é conversa. Só para nós, já que falou a questão da marmita, a gente sabe da história, né, que você conta para nós, a gente acompanha vocês aqui, o pessoal não sabe. A sua mãe é daquela que manda todinha marmita na roça para vocês. Ela faz questão de fazer marmita e mandar na roça para vocês. A mãe tem 78 anos, a mãe trabalha. Eu falo que ela trabalha mais que nós, tem dia. Dona Zoraide firme. E ela faz a comida, ela manda para nós na roça, ela faz um café da tarde. Tem dia que a gente acaba jantando aqui no sítio para depois ir embora para casa. E assim, é uma pessoa extraordinária. A tua esposa é maravilha, então não precisa cozinhar, né? Minha esposa até fala para mim de vez em quando, mas você devia voltar a morar com a tua mãe. Eu falo, mas Nádia, não fala muito isso, Nádia, pelo amor de Deus. Nessas alturas da vida, né? Ali. Mas é brincadeira à parte, mas é muito bom. Nós temos uma coisa que é legal a gente estar falando isso aí, que mais gente vai ver isso. E é importante isso aí. Dê valor na família, no irmão, numa mãe, num pai. Nós mesmos, eu moro na cidade, o Sérgio mora na cidade, a minha irmã mora na cidade, e minha mãe e meu pai moram aqui no sítio, e mora meu irmão mais novo aqui no sítio. Mas a gente vem de manhã, toma café na casa da mãe, a gente almoça na casa da mãe, toma café à tarde e às vezes vai embora à noite. Então a gente aproveita muito isso. E o dia que a gente não vem, quando dá 10h30, 11 horas, o telefone toca, a mãe falando, vocês vão vir almoçar? Eu estou esperando com o almoço aqui. Entendeu? Porque a minha esposa é professora, né? Tem os afazeres dela, coitada. Uma vida louca também, que quem é professor, quem tem esposa é professor sabe o que eu estou falando. E então a gente vive assim. E eu sempre falo, quando a gente vê qualquer coisa de diferente na vida da gente, vale muito mais a pena você voltar atrás e rever o que você está pensando, o que você vai falar, do que às vezes você falar algo que vai prejudicar alguém, principalmente da família. Valorize a família, valorize um pai, uma mãe, enquanto a gente tiver eles, porque isso é sagrado. Mas isso eu acho que esse é uma das vantagens e da qualidade de vida que o agricultor tem, né? Porque ele trabalha em família, né? Trabalha em família, ele trabalha... Porque às vezes a pessoa, quando vai para o tudo, lógico que várias pessoas, cada um com sua condição de vida, né? Às vezes a pessoa não tem condição de segurar, de trabalhar em família. Mas o agricultor, a vantagem é essa. O agricultor ele tem muita fé, porque fé e esperança, ele tá ali, ele consegue ir para a igreja, às vezes ali, e junto com a família, porque o agricultor é em família que trabalha, né, Magrelo? Agora, tipo assim, eu vejo assim, você contou para nós, deve ser preocupante para você também, você contou para nós que você vem de uma família de agricultores. E vocês, seus irmãos, seu irmão homem, né? Você, o Serjão e o Luciano, né? Isso. São 3 irmãos homens que herdou esse trabalho do seu pai.
Agora, para você que tem 3 filhas mulher, não tem nenhum filho homem, você vê assim esse futuro de agricultura para tuas filhas, para teus genros, ou você acha que. Como é que funciona essa questão? Então, é uma pergunta interessante, você vê, né? Eu tenho a minha filha que já casou, a minha filha do meio, né? Tem um neto já, o Pedro. O Nicolas, né? Que é meu genro, ele já partiu para o lado. Ele tem loteador, eles mexem com lote. Esse vai ser difícil voltar para a agricultura. Aí eu tenho o Gustavo, né? Que casou com a minha mais velha, com a Lana, que também é contador, trabalha junto com o pai dele, tem a vida dele, né? E eu tenho o Luiz Afonso, que vai ser meu futuro genro, que ele é da agricultura, mas ele também tem as coisas dele. Então, o que eu penso para o meu futuro? O meu futuro, eu penso que eu vou trabalhar mais um pouco. Eu estou formando a última filha minha agora esse ano. Né? O ano que vem vou tirar o pé do acelerador, vou trabalhar menos, vou aproveitar um pouco mais a minha vida com a minha esposa aí. E assim, o pouco que a gente construiu, e a educação que eu falo que foi muito importante, eu tenho 2 filhas dentistas e tenho uma filha biomédica. Então, eu só agradeço a Deus todos os dias, porque não é fácil do cabo da enxada você formar 3 filhas, né? Então, eu falo assim, eu dei uma sequência de vida para elas que eu nunca tive lá atrás. Que a gente não teve oportunidade de estudar, porque na época trabalhando, né? E hoje elas têm tudo para elas tocar uma vida e ter condições financeiras para viver uma vida bem, com humildade, mas viver bem. Então, sou muito feliz, sou muito grato a Deus. Que bom, gente. Para nós aqui, até fazer o último bate-bola, vamos dizer assim, eu acho que não poderia deixar de comentar ou até mesmo para dar uma explicação aí para os ouvintes, essa questão que nós estamos passando devido à guerra pelo Estreito de Hormuz, né? Eu vi também uma reportagem onde os insumos, né, os defensivos, estão ficando mais caros porque tem um dos, eu não sei se eu, qual mineral que é utilizado, que agora estão utilizando nas baterias elétricas também dos automóveis, e daí também começou a dividir isso que vinha para cá. O que isso está representando a dificuldade para o campo, o agricultor, e para a revenda? Né? Porque os preços vai subindo, e quando sobe o preço e você ainda ajusta, e quando não tem o produto? Né? Porque às vezes fecha algum contrato, alguma coisa, o produto não chega. Só para a gente dar uma esclarecida, que eu acho que isso é algo que tinha que assim, deixar bem esclarecido. Né? Passa para nós aí, quem começa? Vai você ou vai eu? Eu, enquanto agricultor, daí já vou passar para o Jefão, que ele vai falar mais tecnicamente, né? Eu acredito assim que o custo ele subiu muito, né? Devido a essa situação, né? Dessas guerras que estão acontecendo, tanta coisa boa no mundo para se viver, estão guerreando. Né? Eu acho que isso é na verdade, é falta de temor a Deus isso aí. Na minha cabeça ninguém tira disso, que se fosse pessoas que pensassem um pouco mais, que somos pessoas que temos uma passagem pela vida e que nós sabemos o dia que nascemos, mas não sabemos o dia que vamos embora. Talvez tudo que você faz aqui, nada disso vai adiantar. E acho que é bem melhor você viver em paz do que viver nessa situação. E aí, por outro lado, a guerra ela traz miséria, ela traz dificuldade, ela traz uma inflação, né, que mexe com todo o sistema financeiro, econômico. O que a gente tem que ver é que estamos correndo um grande risco daqui a pouco de ter que plantar uma lavoura sem um adubo, né, Jefão? Porque nós não vamos ter. Por falta mesmo. Por falta, né, E o Brasil não é autossuficiente. E não é autossuficiente. E isso aí vai trazer o quê? Isso vai trazer no futuro fome, né? Fome. Aí o Jefão acho que pode explicar até melhor. A questão da guerra, ela influenciou e atrapalhou muita coisa, né? Porque você pega uma safra de milho, ela é negociada agora. A do ano que vem. Uhum. A de soja, ela já foi negociada, já faz... Já vem com antecedência, então, a safra. Isso, e às vezes muito produtor deixou de comprar adubo na esperança de baixar. E pode acontecer. Mas nessa questão de baixar, quando o mercado ele se posiciona, ele vamos dizer, estabiliza, que é fechado aquilo ali, é difícil um preço voltar muita coisa. Ele não volta muita coisa, ele fica ali estabilizado. E a questão do produtor que não fechou, às vezes comprou até um pouco, deixou para comprar o resto um pouco mais para frente,
é de não conseguir, às vezes consegue até comprar, mas não consegue fazer com que chegue, né? Então isso influenciou demais. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer que o produtor que plantava com 800 quilos por alqueire vai plantar com 400. Diminui a produtividade. Então atrapalhou. Não, às vezes não é nem porque o produtor quer plantar com menos adubo, né? É a questão que aconteceu para ele e às vezes financeiro também, né? Então teve uma alta, sim, foi uma alta significativa por causa da guerra. Não só no Em fertilizante, mas em tudo. Isso aí reflete em tudo, né? Reflete na mesa do trabalhador, Tá tudo lá, né? reflete na roupa que a gente veste, Isso. reflete no sapato que a gente calça. Então é uma questão que A margem de vocês da revenda também fica ajustada, né? fica Fica ajustado para todo mundo, né? Não tem como. Roberto, hoje em dia a gente até brinca, né? O Magrelo ele tem vários parceiros e todos os produtores têm vários parceiros. Não compra só comigo, né? Isso é importante, ele tem que ter outros parceiros, porque se eu me adequo assim, se um dia acontecer de eu mudar, eu vou estar errado. Porque eu chego no produtor rural, eu quero saber, sim, na onde que ele comprou e às vezes eu quero direcionar uma compra para o outro parceiro. Porque eu não tenho tudo na hora. Sim. Eu não tenho aquele preço, às vezes, que vai ajudar o meu produtor. Eu não Você estou tem que pensando. atender ele de alguma forma. De alguma forma. Eu não estou pensando naquela venda, naquele momento. Lógico que eu preciso. É o meu ganha-pão. Eu preciso trabalhar com ele. Mas ele comprando fora não vai. Ele comprando fora, às vezes, ele me ajuda. Porque ele me compra outra coisa. Ele ajuda outro parceiro. Né? Não é aquela questão do sol brilha para todos, mas é a oportunidade de quem trabalha e está no campo atendendo eles, que atende eles com seriedade, com honestidade, eu acho que merece sim a oportunidade. Não é só o Jefão, é porque tenho mais amizade, porque eu sou de dentro da casa, não. O cara prestou um serviço legal, ele ajudou de alguma forma, ele está ajudando o produtor rural a produzir mais, ele está somando comigo, ele está sendo parceiro meu também, Sim. né? Então essa questão de preço, ela foi muito complicada, né? É muito complicada para revenda, porque na hora da gente negociar, o produtor, a margem dele, igual o Magrão acabou de falar, a margem dele, ele não sabe se ele vai ter margem. Ele não sabe, ele tá plantando para ele colher daqui um tempo para ele poder ver o que vai sobrar. Então ele é obrigado a sangrar naquilo ali, entendeu? E muitas vezes a própria revenda, às vezes até a MK, ela tem que é uma corrente. Todo mundo tem que negociar lá na frente e acertar muitas vezes no olho da mosca. O Tanaquinha, às vezes vai assistir nós aí. É um comprador nosso. O cara tem que acertar no olho da moça para poder chegar lá e ser competitivo na ponta, né? Então é uma corrente. Tudo isso influencia. Uma baita pergunta, Roberto, porque foi a questão que mais rebentou com o produtor rural e com o Brasil foi essa guerra, tá? Porque o Brasil já vem balangando por causa da política, né? Vamos dizer assim. E aí entra uma guerra dessa, as coisas se mascaram, né? Se mascaram lá na praça. Tudo joga na culpa na guerra. E a questão sobe tudo e rebenta com o produtor. Na realidade, o Brasil vem acabar na ponta. Na verdade, o Brasil hoje, a guerra maior entre essa questão política, né, Magrelo? Lá fora, o pessoal graças a Deus, no Brasil não tem essa questão de bomba, de dinamite, de terremoto. Mas no Brasil, a guerra tá aqui, tá dentro das cadeiras, né? Hoje é guerra de cadeira no Brasil, né? Que prejudica muito desde do empresário, do agricultor e do assalariado também que vive disso, né? Então, sobe tudo, né? Sobe tudo. Maravilhoso, gente. Queria agradecer aqui vocês. Muito bacana. O Celso, o Magrelão. A gente que agradece. O Jefão, da MK, o Negão. Obrigado, eu que agradeço. Queria que vocês também deixassem um recado final aí para vocês, né? Para os ouvintes. E após esse recado final, a gente finaliza tudo aqui. Vamos lá, Celso. Eu queria parabenizar vocês por essa iniciativa. Eu sei que no começo isso foi como se fosse uma brincadeira. Foi. Né? Foi mesmo. Brincadeira entre amigos. E isso se tornou uma coisa. Talvez vocês não tenham noção da seriedade que é vocês poderem estar fazendo isso. Porque antes você escutava falar no podcast com pessoas famosas. Pessoas que estão lá em cima, estão no auge. Cantor, artista, jogador de futebol. E, na verdade, quem sustenta o Brasil são essas pessoas que vocês estão entrevistando. As pessoas que estão fazendo bate-papo.
né, na área religiosa, que nem vocês fizeram, na área caminhoneiro, agricultor, um agrônomo, que na verdade é o esportista, que é a realidade nossa. É o dia a dia, né? Nosso dia a dia, Ricardo. É o dia a dia, entendeu? ué. Então, Roberto, eu acho assim que isso que vocês estão fazendo é uma coisa muito bacana. Peço a todos que vá nas redes sociais, que, né, ajude vocês a crescer cada vez mais nesse trabalho de vocês, que é um trabalho. Eu falo que esse trabalho que vocês estão fazendo é um trabalho importantíssimo. As falas das pessoas, às vezes, eu gosto muito de ouvir as pessoas, que às vezes você não tem noção da capacidade que tem um ser humano de expor alguma coisa que serve de exemplo para todo mundo, né? A gente deu exemplos aqui de serviço, né, Jefão, de trabalho, mas eu queria parabenizar vocês e dizer a vocês, continuem assim, entreviste o máximo que vocês puderem entrevistar, e eu tenho certeza. Eu só quero pedir uma coisa para vocês, quando você estiver bem famoso mesmo, vocês entrevistam nós de novo, né, Jefão? Companheiro é companheiro, rapaz. Isso vai, né, mas deixa seu recado. Gente, recado final. agradecer vocês, além de a gente é amigo. Amigo, né? independência. E, cara, eu também desejo tudo de melhor, né? Que cresça o canal. Então vai lá, deixa o joinha, Se inscreva, dedo no né? like, se inscreve lá, dá uma moral pros meninos, né? E assim, eu, Magrelo, hoje trouxe coisa aqui do coração mesmo, que os meninos chamou eu pra vir, fiquei muito feliz de vir aqui, muito feliz de falar. Às vezes a gente às vezes, eu não quero ir lá e tal, mas eu vim com todo de coração mesmo, porque eu sei da luta de cada um, dos meninos que sempre trabalhou, que saíram de baixo igual eu. A minha família é igual a de vocês, é tudo gente humilde mesmo. E a gente vem lutando e a gente vem querendo, não é só a questão financeira, mas a questão de um legado que a gente pode deixar, né? E isso aqui é um legado, isso aqui é para a família da gente ver, para o filho da gente olhar, né? Eu tenho filho agora pequenininho, mas vai que daqui, sei lá, 10 anos ele olha isso aqui, vê eu dando uma entrevista no começo. Então, assim, a gente é feito de imagem, a gente tem que se mostrar assim, né? Caráter, né, mano? Isso, caráter, de olho no olho, né, Magrelo? Isso é importante. E, gente, é só isso aí. Vocês estão de parabéns. Gostei demais. Obrigado. Pessoal, Salva de palmas. só para finalizar aqui, o mais gostoso, interessante dessa bate-papo, né, dessa entrevista, é assim, a gente, além de se aproximar mais das pessoas que a gente já conhece e admira, Magrelo, pessoal que nos assiste, é também do conhecimento que a gente aprende. Vai adquirindo, né? É tão gostoso a gente vir aqui perguntar e ser esclarecido para nós a nossa dúvida. Sim. Agora sim, inclusive, imagina nós que já sabe um pouco do conteúdo, mas imagina, Magrelo, o que o Jefão falou para as pessoas, assim, principalmente de grandes cidades, que não entendem como a questão da roça, da lavoura, e vocês falaram do coração, com o coração, e falaram da verdade que é hoje o trabalho de vocês. Então, assim, de todos que nós entrevistamos até hoje, é maravilhoso para nós poder ter esse conhecimento, né? E passar para o Brasil e para o mundo essa realidade de vocês. Viu? O meu tio sempre falou para mim que a maior lua para plantar mandioca é a lua de mel, é verdade? Falou, meu povo, um abraço! Pessoal, deixando aqui, finalizando mais um podcast com Jefão e Magrelo. Mais uma vez agradecendo Águas Fonte Life, Chopp Cerveja Colônia. Um abraço a todos. Não deixe de se inscrever, a gente precisa dessa ajuda. Às vezes a gente dá uma embananada, pergunta se um doce, estamos aprendendo, né? Nossa profissão é outra, estamos lutando para entregar o melhor para vocês. Mas é tudo de coração e sempre com pessoas boas. Fiquem com Deus, até a próxima. Um abraço.